Paulo a Filemon, a partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Assente-se, querido, por gentileza. Irmãos e irmãs, nós sabemos que, assim como aconteceu com todas as áreas da nossa vida, os nossos relacionamentos foram também manchados pelo pecado. É ilusório, é infantil nós esperarmos vivermos um dia relacionamentos perfeitos. Algumas pessoas estão esperando casamentos perfeitos, amizades perfeitas, almoços de família perfeitos, relacionamentos perfeitos com os irmãos da igreja. E infelizmente, o resultado de quem tem essa expectativa de viver relacionamentos perfeitos é sempre a frustração. Porque é impossível pessoas imperfeitas construírem relacionamentos perfeitos. É impossível um esposo e uma esposa imperfeitos formarem juntos um casamento perfeito. É impossível uma igreja formada de gente imperfeita ser perfeita. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, é verdade. Eu creio que não terei um casamento perfeito com a Denise, minha esposa, mas isso não me faz desistir de ter um casamento melhor. Deus não nos chamou para termos relações perfeitas.
Deus nos chamou para termos relações melhores. Eu não sou um marido perfeito, mas eu posso ser um marido melhor. Eu não sou um amigo perfeito, mas eu posso ser um amigo melhor. Nós não estamos numa igreja perfeita, mas se nós obedecermos a Deus e fizermos a nossa parte, poderemos ser uma igreja melhor. Então, esse texto que nós lemos é o texto que conta para a gente uma espécie de desfecho de um relacionamento que também não tinha como ser perfeito, porque era um relacionamento constituído de pessoas imperfeitas. Nós temos aqui nesse texto tão pequeno, 3 pessoas interagindo, ainda que através de carta, mas interagindo. Nós acompanhamos aqui uma história envolvendo 3 pessoas. O apóstolo Paulo, o maior líder que o cristianismo já viu, um homem usado por Deus de maneira tão poderosa, mas também um homem imperfeito. Já vou te avisando. O outro aqui é Filemon, o destinatário da carta, dessa pequena carta, desse bilhete quase. Filemon era provavelmente um homem de posses, um homem rico, um empreendedor, um empresário, enfim, da cidade de Colossos. Um homem que provavelmente recebia a igreja dele, a igreja de Colossos, na sua casa. Provavelmente ele tinha posses. E aqui existe a menção de um outro homem, chamado Onésimo. Onésimo provavelmente é um jovem escravo que fugiu do seu senhor, do seu patrão. Provavelmente Onésimo trabalhava para Filemon, era escravo de Filemon, e ao que tudo indica, Onésimo um dia decidiu rebelar-se contra Filemon, fugir de Filemon, o seu patrão. E agora nós temos um capítulo dessa história acontecendo diante de nós. E nós temos um capítulo dessa história de pessoas imperfeitas que constroem relações imperfeitas. Temos um capítulo aqui que nos é contado por Paulo, ou que pelo menos nós tomamos consciência através da pena, através da caneta, me permita então contextualizar, do apóstolo Paulo. Graças a uma carta que Paulo manda para Filemon, para tratar dos problemas de relacionamento entre Filemon e Onésimo, é que nós sabemos um capítulo importantíssimo dessa história. É verdade que nós não sabemos exatamente o desfecho. Nós não sabemos o desfecho, não sabemos a atitude de Filemon para com Onésimo depois que ele recebeu essa carta. É bem verdade que não sabemos. Mas este capítulo, este conteúdo, tem assim instruções, ensinamentos preciosíssimos para que, como eu disse, pessoas imperfeitas possam viver relacionamentos melhores, embora que ainda assim relacionamentos imperfeitos. Então o que eu quero? Eu quero essa noite aprender com aquilo que o Espírito Santo trouxe nessa carta, através da vida do apóstolo Paulo. Aprender nesses conflitos que Paulo, Onésimo e Filemon estavam vivendo aqui, aprender a ser, como eu disse, um marido melhor, um amigo melhor, um vizinho melhor, um líder melhor, um pai melhor, um irmão melhor, com a consciência de que não serei perfeito, mas posso ser melhor. Eu quero convidar você a fazer isso comigo. Amém? Você aceita o convite? Amém? Você está entendendo mais ou menos a minha intenção? Então, queridos, Paulo começa se identificando nessa carta como prisioneiro de Jesus Cristo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo está escrevendo de dentro de uma prisão, provavelmente de uma prisão romana. É lindo observarmos que as circunstâncias em que Paulo estava inserido
não era um empecilho para que ele cumprisse de maneira excelente o seu ministério. Paulo estava preso, é bem verdade. Paulo estava debaixo de toda a vigilância do Império Romano, vigiado 24 horas por dia, mas ainda assim, ele conseguia, através de cartas, através de mensagens, cumprir o seu ministério de apóstolo, de pastor, de líder daquelas igrejas. E ele vai enviar várias cartas, e a carta a Filemon é uma delas. A carta que ele vai enviar. E vai começar essa carta falando coisas importantes sobre Filemon. Paulo se identifica como prisioneiro de Cristo Jesus, mas a partir do versículo 4, Paulo começa a revelar coisas tão importantes a respeito de Filemon e da maneira como Filemon conduzia os seus relacionamentos. Perceba a partir do versículo 4 que Paulo diz assim: eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Nesse momento, nessa ação de graças, nessa introdução de Paulo a Filemon, Paulo evidencia traços tão importantes do caráter e da postura de Filemon para com os seus relacionamentos. Primeiro, Paulo deixa claro aqui que Filemon passeava nas suas orações. Como assim Filemon passeava nas suas orações? Filemon era uma figura presente nas orações do apóstolo Paulo. Filemon nutria com o apóstolo Paulo um relacionamento que ia além dos estatutos sociais, das regras culturais. Filemon nutria com o apóstolo Paulo um relacionamento também espiritual. Quando Paulo diz, eu dou sempre graças a meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, Filemon estava presente nas orações de Paulo por meio da ação de graças. Só que Filemon também estava presente nas orações de Paulo por meio da intercessão, porque Paulo vai dizer que Paulo ora, intercede para que Filemon seja próspero no seu ministério, para que o coração dos santos continue sendo reanimado por Filemon. Então, queridos, o vínculo espiritual de Paulo e de Filemon, através das orações do apóstolo, está caracterizado sobre esses dois aspectos: ação de graças e intercessão. Esses são meios que nós temos de construir elos, laços espirituais uns com os outros. A ação de graças. Você se colocar diante de Deus, bendizendo o nome do Senhor, pela vida dos nossos irmãos que nos conduziram no louvor. Isso é comunhão. Muito embora você não precise necessariamente saber o nome de todos, mas você pode dizer, por exemplo, Deus, o período de louvor no culto foi tão abençoado. Aqueles irmãos devem ter se dedicado, eles devem ter investido do seu tempo. E eu fui abençoado pelo ministério deles. Senhor, eu te rendo ação de graças pela vida do Heckman, que nos conduziu naquele louvor, e de todo o grupo. E você pode também interceder, dizendo, Senhor, abençoa cada um deles, prospera a vida de cada um deles, livra a vida de cada um deles do mal. Ou seja, irmãos, como corpo de Cristo, nós somos chamados a viver relacionamentos que passam sim por vínculos emocionais, ou seja, eu preciso ter sim um vínculo emocional com o Ronaldo, por exemplo, mas eu preciso, sobretudo,
reconhecer que tenho também com o Ronaldo um vínculo espiritual. E esse vínculo espiritual que nós temos uns com os outros pode ser nutrido, pode ser sustentado, reforçado nas nossas orações, a partir desses dois aspectos, a ação de graças e a intercessão. A ação de graças e a intercessão. Senhor, obrigado pela nossa liderança, obrigado pelo pastor da nossa igreja, obrigado, Senhor, pelos presbíteros, obrigado, Senhor, pelos diáconos, obrigado, Senhor, pelos irmãos que nos servem na recepção, na portaria, obrigado, Senhor, pelos irmãos da enfim. Você pode, obrigado, Senhor, pela vida daquelas pessoas que limpam o banheiro para que quando eu chegue lá, para usar aquele banheiro esteja limpo, abençoado. Obrigado pelos irmãos do estacionamento. Eu te rendo louvores, eu te rendo ação de graças. Agora, há também um outro aspecto, que é o aspecto da intercessão. Portanto, queridos, nós vemos aqui Paulo e Filemão, distantes, não apenas geograficamente um do outro. Porque se Paulo estiver realmente preso em Roma, ele está a mais de 1.200 quilômetros de distância de Filemão, que está provavelmente na cidade de Colossos. Eles estão geograficamente distantes. Eles estão também, quem sabe, economicamente distantes. Filemão era um homem rico. Filemão era um empresário. Filemão era um dono de terras, provavelmente. E Paulo era quem? Paulo era um sujeito que de vez em quando fazia umas tendas para poder arrumar dinheiro e que vivia da oferta dos irmãos. Preso. Eles estão também distantes socialmente. Não apenas geograficamente ou economicamente, mas estão distantes também do ponto de vista social. Filemão era uma pessoa que com certeza seria bem-vinda em qualquer festa da alta sociedade. Paulo seria recebido com camburão da polícia, porque Paulo estava preso, Paulo era um criminoso. Mas o que nós vemos? Nós vemos na vida desses dois as orações, a intercessão e a ação de graças, superando as distâncias geográfica, social e econômica. É isso que há de lindo entre nós. Não existe um grupo na face da terra formado por gente tão diferente quanto a igreja. Tem gente de todo tipo no corpo de Cristo. Não existe um grupo na face da terra formado por gente que está tão distante uns dos outros, do ponto de vista, às vezes, social, econômico, cultural e até geográfico. No entanto, não há também sobre a face da terra um grupo de pessoas que, ainda que sendo tão distantes umas das outras, estejam ao mesmo tempo tão conectadas espiritualmente umas às outras. É maravilhoso. Quem já teve a oportunidade de ir para uma terra tão distante e tão longe e chegar lá e encontrar irmãos de outra cultura, que comem outra comida, que falam outra língua, que tem uma Bíblia que você não entende nada que está escrito lá, e no entanto, quando você chega lá e encontra aquelas pessoas, você fala a paz do Senhor Jesus, ele fala uma coisa que você não entende, e vocês dois se abraçam, e o Espírito Santo os conecta, o Espírito Santo os abençoa. Então, queridos, comecemos a diminuir as distâncias entre nós através das orações. Pode ser uma excelente maneira de você fortalecer os seus relacionamentos. Iniciar pelas orações, as orações de ação de graças e de intercessão. E Paulo continua dizendo não apenas que Filemão era uma pessoa que estava perto dele, espiritualmente próxima a ele, mas Paulo chega a dizer aqui, no versículo 5, que Paulo está ciente da fé. Versículo 5, que Paulo está ciente do amor e da fé que Filemão tem. Amor e fé para com o Senhor Jesus
e todos os santos. Interessante, Paulo une, conecta, unifica essas duas virtudes relacionais, amor e fé, para com o Senhor Jesus e todos os santos. O que Paulo está querendo dizer é que Filemon tem para com o Senhor Jesus uma fé que se destaca. Para com todos os santos ele tem amor. E Paulo está querendo dizer que essas duas coisas se encontram na vida de Filemon, se unem na vida de Filemon. Amor para com todos os santos e fé no Senhor Jesus. Do ponto de vista dos relacionamentos, irmãos, não dá para a gente separar isso que Paulo identificou, estar junto na vida de Filemon. Não dá para separar fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. A Escritura é abundante em nos mostrar isso. Por exemplo, quando o Senhor Jesus diz que é impossível nós dizer que amamos alguém a quem nós não vemos, Deus, se nós não conseguimos amar alguém a quem nós vemos, o nosso próximo. O relacionamento com Deus e com o próximo está vinculado. A fé no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos está presente na vida de Filemon e tem que estar presente na nossa vida também. Jesus chega a dizer assim: Pai, perdoa, ele ensina essa oração, não é? Pai, perdoa as nossas dívidas, vertical, assim como, do mesmo jeito que nós temos perdoado os nossos devedores, horizontal. E assim vai. E assim vai. Se quando você vier trazer a sua oferta vertical, descobrir que o seu irmão tem alguma coisa contra você, horizontal, você deixa ali a sua oferta, reconcilia com o seu irmão, depois você volta para terminar a oferta. Ou seja, fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos são duas realidades inseparáveis. Não há fé numa comunidade em que não há amor. Numa comunidade em que nós, tantas vezes, ouvimos as pessoas dizerem assim: essa coisa de amor, de comunhão, isso acabou, isso não existe mais na igreja. Numa comunidade em que isso acontece, nós também não temos fé. Numa comunidade onde não há demonstração de amor, nunca haverá demonstração de fé, porque essas duas coisas estão envolvidas. Portanto, se você decide expressar e buscar no Espírito Santo formas de demonstrar amor, o Espírito te capacita também a demonstrar fé. Se você busca do Espírito Santo capacitação para demonstrar fé, ele também te capacita a demonstrar amor. É isso que está contido no texto. É isso que está presente aqui. E Paulo ainda vai dizer mais: Filemon, eu estou muito feliz. Perceba, irmãos, Paulo está preso. Paulo está preso. E no versículo 7 ele diz: eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Olha o que Paulo diz: Filemon, a sua atitude para com os irmãos em Cristo me proporcionou um momento de conforto e de alegria. Eu estou aqui, Filemon, cercado de inimigos. Eu estou aqui, Filemon, algemado e vigiado por um império que daria tudo para me matar, e que está querendo me matar, inclusive. Mas, no entanto, eu senti alegria. E outra coisa, Filemon, eu estou aqui, muito provavelmente, eu estou aqui num calabouço, úmido, numa masmorra, fria. Não tem cama para mim, Filemon, não tem colchão quentinho.
não tem ar-condicionado no calor. Irmãos, as masmorras, as prisões romanas, eram lugares que se as pessoas não saíssem dali para morrer debaixo da espada ou da forca, elas saíam dali para morrer de doentes, de tão insalubres que eram. Eram lugares feitos dentro dos túneis por onde onde passava também o esgoto da cidade. Então imagine o ambiente saudável que era. E no entanto, o que Paulo diz? Filemon, a maneira como você trata os santos gerou em mim, que estou debaixo de opressão e perseguição, alegria. Gerou em mim, que estou nesse lugar absolutamente insalubre, conforto. Conforto. Olha, irmãos, eu duvido muito que Filemon, quando estava abençoando os irmãos em Cristo que estavam perto dele, tinha consciência de que as ações de bondade, de misericórdia dele para com os irmãos que estavam aqui do lado, geraria alegria e conforto num irmão que estava absolutamente distante. Eu quero encorajar você a, quando tiver a oportunidade de servir, abençoar, encorajar, ajudar alguém que está próximo, independentemente de quem seja, eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, a considerar a possibilidade de que aquela ação que você está realizando vai transbordar, vai culminar em bênçãos na vida de pessoas que você sequer conhece e que vai gerar um efeito de bênçãos, um efeito de bondade, de misericórdia em lugares que você nunca imaginou que geraria. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos crer que fazemos parte de um corpo. E ao fazermos parte de um corpo e vermos uma parte, um membro daquele corpo sendo abençoado, nós estamos vendo também, direto ou indiretamente, todos os outros membros sendo abençoados. Paulo está sendo consolado, confortado, reconfortado, e está sentindo alegria por causa das atitudes de Filemon para com aqueles que estão próximos a ele. O texto prossegue. Agora, Paulo vai mudar o assunto. Do versículo 8 em diante, o assunto vai mudar. Paulo vai dizer assim: pois bem, Filemon, ok, eu tenho um assunto para tratar com você. Eu tenho um assunto para tratar, e eu quero tratar esse assunto não com base numa autoridade que eu teria sobre você. Ele diz no versículo 8, eu poderia até estar te dando uma ordem, Filemon, mas eu não quero te dar uma ordem. Eu quero solicitar, te pedir um favor, fazer um rogo a você, não em nome da autoridade e do poder que eu tenho para mandar, como seu líder espiritual. Eu quero te fazer um pedido em nome do amor. Esse amor, Filemon, que você vive para com essa igreja, com esses irmãos. Eu quero te fazer um pedido em nome do amor. Eu, Paulo, já até velho e prisioneiro, sim, eu quero te pedir em nome do amor pelo meu filho Onésimo. Diz o versículo 10, que gerei entre algemas. Isso é interessante. É interessante porque Paulo sabe que a relação entre Filemon e Onésimo era regida pelos estatutos legais, pela lei romana, era regido pelos estatutos econômicos.
Onésimo era uma propriedade de Filemão. Filemão pagou por Onésimo. E a lei romana garantia o senhorio de Filemão sobre Onésimo. Só que Paulo vai dizer assim: Filemão, eu quero que você comece a pensar, e eu quero que você comece a trilhar outro terreno. Eu não quero mais que você comece, eu não quero mais que você avalie os seus relacionamentos a partir do terreno da legislação vigente. Eu não quero, Filemão, que você transite nos seus relacionamentos a partir do terreno do direito comercial, monetário, da noção de propriedade. Eu quero que você venha comigo, Filemão, transitar nos seus relacionamentos a partir do terreno do amor. A partir do amor. E eu, Filemão, tenho um negócio para te dizer. A partir do amor, eu quero falar com você sobre Onésimo. Irmãos, desde o momento em que nós nos percebemos como sujeitos pensantes, desde o primeiro momento em que nós começamos a receber a influência da cultura, desse mundo em que a gente vive, nós aprendemos que, e principalmente numa sociedade livre de direito, uma sociedade democrática, como é a nossa, nós aprendemos que o terreno prioritário para nós transitarmos e para a gente estabelecer as nossas relações são o terreno das leis, o terreno da propriedade, e aí a gente vai aprendendo a estabelecer relações com base, por exemplo, em trocas. E eu não estou dizendo que nós, como cristãos, precisamos abrir mão daquilo, dos direitos que a legislação do nosso país nos garante. São direitos importantes, estão aqui para nos abençoar. Agora, o que eu vejo Paulo apelando para Filemão, e que eu acredito que é o apelo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é o terreno prioritário sobre o qual as relações humanas são edificadas, é o terreno do amor. Até que um relacionamento seja edificado sobre o amor, esse relacionamento não foi edificado ainda sobre nada. Enquanto entre duas pessoas, entre dois irmãos, entre pai e filho, entre marido e mulher, entre líder e liderado, entre liderado e líder, entre vizinhos, não houver uma predisposição de amar, não há nenhuma outra garantia de que aquele relacionamento será duradouro, próspero, frutífero e abençoador para as duas partes. É por isso que o apóstolo Paulo desloca Filemão e diz: Filemão, eu abandono a minha autoridade eclesiástica. Saiamos do terreno da noção de propriedade e até mesmo saiamos do terreno das leis civis por um momento e entremos no terreno do amor. É só no terreno do amor que a semente do perdão germina. É só no terreno do amor que a semente do serviço voluntário germina. É só no terreno do amor que a verdadeira tolerância acontece. É só no terreno do amor que
a compreensão mútua consegue se estabelecer. Portanto, irmãos, a lei última e fundamental, que sustenta todas as outras leis que vão reger os nossos relacionamentos, a lei fundamental tem que ser o amor. E é interessante porque Paulo, aqui na colocação dele, ele já menciona o amor e já dá uma pista para a gente entendermos, para nós entendermos o que ele está considerando como amor. Perceba o versículo 14, ele diz assim: nada, porém, eu quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Paulo, além de mencionar o amor, deu para a gente aqui uma dose de... Como é que é o nome daquele negócio que as pessoas, quando levam uma picada de cobra assim... Eu levo uma picada de cobra e logo eu vou aplicar aqui um negócio, um remédio, que vai cortar o efeito daquele veneno, um soro antiofídico, né? Oi? Isso, é um remédio que vai combater aquele veneno no meu corpo, tá bom. Um antídoto, enfim que seja. Paulo vai aplicar já em Filemon uma espécie de, vou trocar o exemplo, uma espécie de vacina, para que Filemon não caia sequer na besteira de dizer assim: ô Paulo, eu não estou sentindo de fazer isso aí que você está falando e de receber o Filemon, o Onésimo de volta. Paulo está dizendo assim já para Filemon: Filemon, quando eu falo que quero fazer algo com base no seu amor, eu estou querendo dizer que estou querendo fazer algo não com base naquilo que você está sentindo, não com base naquilo, num estado emocional. O amor não é um estado emocional. O amor não é um arranjo dos nossos sentimentos, que ora está arranjado e configurado de uma forma, e ora está arranjado e configurado de outra forma. Filemon, o amor é uma ação da livre consciência, da livre vontade. Amor não tem a ver com o que se sente, Filemon. Amor tem a ver com o que se escolhe, com aquilo que se opta, com aquilo que se decide fazer, ainda que os sentimentos digam o contrário. Filemon tem que ser uma ação da sua liberdade. Não pode ter nada obrigando você a fazer isso, nem mesmo os seus sentimentos. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu olho essa noção de amor que Paulo está colocando nessa carta, e olho a noção de amor que está permeando toda a palavra de Deus, eu acho o amor hollywoodiano muito careta. Eu acho o amor novelístico, global, cafona. Eu acho o amor dos romances, sejam eles quais forem, pequeno. Porque todas essas noções culturais que nós temos de amor vinculam
Amor e configuração dos sentimentos. A Bíblia relaciona amor com capacidade de fazer escolhas livres. Com a capacidade de agir a partir da consciência e não a partir dos sentimentos. Porque quem age a partir dos sentimentos não é livre. E quem não é livre não consegue amar. O maior ato da liberdade não é sentir, é escolher. E escolher, sobretudo, amar. Ainda que seja alguém que te prejudicou. Ainda que seja alguém de quem você não gosta. Irmãos, isso é coisa que tem só no Evangelho. Amar até mesmo aqueles de quem você não gosta. Porque gostar tem a ver com sentimento. Amar tem a ver com a consciência regenerada e transformada pelo Evangelho. Você acha que Deus gosta de você? Deus não fez nada em prol da minha vida e da sua vida movido por sentimentos ou movido por gostar ou não gostar. Mesmo porque os sentimentos de Deus para conosco era o quê? Ira. Sabe o que Deus sente ou sentia por mim e por você antes de nós nascermos de novo em Cristo? Olha para mim. Ira. Efésios diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Esse era talvez o sentimento. Agora, o que é a consciência? A mente, me permita usar a mente de Deus, o caráter de Deus, tinha em direção a mim e a você. Amor. Amor. Tanto é que sobre Jesus, Deus lança toda a sua ira. Na cruz do Calvário, Deus lança sobre Jesus toda a sua indignação, todo o seu nojo, toda a sua aversão para com o pecado, para que aqueles que estão então em Cristo Jesus possam ser alvo apenas do seu amor. Amor. É por isso que Paulo está dizendo, Filemão, sabe de uma coisa? Eu e você conhecemos muito bem a palavra de Deus. Eu não vou mandar você fazer nada. Eu apelo, peço, em nome do amor. Receba Onésimo de volta. Em nome do amor. Receba-o sem constrangimento. Direcione um ato de liberdade e ame Onésimo, ainda que ele tenha gerado prejuízos. Irmãos, não é por nada, mas eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso, além de bonito, eu acho isso confrontador. Além de confrontador, eu acho isso necessário, fundamental. Porque se não for essa plataforma do amor, não há relacionamentos verdadeiros. Não há relacionamentos verdadeiros. Pois bem, perceba comigo o versículo 15.
No versículo 15, Paulo diz: pois eu acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Muitas vezes, nós em nossas desventuras relacionais, nossos acidentes de percurso dos relacionamentos, nós olhamos e dizemos assim: eu não sei por que que isso foi acontecer, por que que aquela pessoa se esqueceu de mim, por que que aquela pessoa me ofendeu, por que que a coisa não deu certo, por que eu fui magoado, por que eu vivi isso, por que eu vivi aquilo, e a gente faz essas perguntas, e a gente não pensa honestamente sobre essas perguntas. A gente parece que faz essas perguntas, por que isso? Mas a gente não quer mergulhar e buscando uma resposta para essas perguntas. A gente fala meio que da boca para fora. O que Paulo vai dizer para Filemão aqui é assim: Filemão, deixa eu dizer uma coisa para você. No versículo 15. Não foi Onésimo que fugiu. Não foi o acaso, Filemão, que fez com que o Onésimo um dia acordasse e dissesse: chega dessa vida de escravo. Chega desse negócio. Eu vou embora. Percebam, irmãos, o que Paulo diz com Filemão no versículo 15. Paulo diz para Filemão, lá no versículo 15, que o Onésimo foi afastado de perto de Filemão. Existe uma espécie de sujeito oculto nessa frase. Paulo diz assim: não é que o Onésimo se afastou, ele foi afastado. Ele foi afastado de você temporariamente, para que ele volte para se relacionar com você numa outra condição. Paulo, ainda que sem falar, está dizendo assim para Filemão: Filemão, nada acontece por acaso. Filemão, quem está governando a sua história não é nem você e nem o Onésimo. Filemão, há uma mão, alguém com um propósito maior, afastou o Onésimo de você, levou o Onésimo para longe de você, para que depois você o recebesse de volta, só que agora com um nível mais profundo de relação, agora numa condição superior, num nível mais digno de relacionamento. Filemão, esquece esse negócio de acaso. É Deus quem está governando as nossas vidas. É Deus quem está no controle das nossas vidas, Filemão. Filemão, você serve a um Deus que não apenas governa, mas governa com um propósito. Quem sabe nesse momento, você possa ter se lembrado de uma frustração que você viveu nos seus relacionamentos, de uma traição, de uma agressão, seja física, verbal, de um abuso, seja sexual, seja espiritual, de um calote, de um boicote. Quem sabe nessa hora você se lembrou dessas coisas, de uma briga na família, algo que introduziu, algo que mudou a trajetória da sua vida, algo que, por ter acontecido, acabou deslocando projetos,
fazendo com que você tivesse que mudar as suas prioridades e quem sabe até tivesse que reaprender a viver de um novo jeito. Eu, ainda que sem conhecimento preciso e exato do que você viveu, porque eu não tenho conhecimento preciso e exato nem mesmo do que eu vivi, eu posso afirmar pelas Escrituras que em nenhum momento desses Deus perdeu o controle da situação. E que em nenhum momento desses o amor de Deus se afastou da minha vida e da sua vida. Ainda que nos momentos mais dolorosos. É essa consciência que nós precisamos ter. Porque muitas vezes nós culpamos as pessoas que participam conosco das circunstâncias. E muitas vezes, aquelas pessoas que participam conosco das circunstâncias são tão limitadas para mudarem as circunstâncias quanto eu e você somos. E aí nós derramamos sobre as pessoas o poder de mudar as circunstâncias. Não, porque se o meu marido quisesse, a nossa vida seria outra. Se o meu pai quisesse, a minha vida seria outra. Será? Será que realmente quem está no governo de tudo é o seu marido? Ou Deus está querendo mostrar algumas coisas para a senhora? Será que realmente o seu pai tinha condições de dar a você uma criação diferente? Será que realmente ele sabia fazer diferente? Para você ficar culpando o seu pai pelos problemas da sua vida? Será que não é hora de dizer: Senhor, ainda que as dores estejam muito vivas dentro de mim, eu opto, eu quero acreditar, e eu escolho acreditar, que em nenhum daqueles momentos de dor, o Senhor esteve longe. Eu não sei dizer por que o Senhor permitiu, mas eu sei dizer que se o Senhor permitiu, é porque há um propósito. Adestra-me, torna-me sensível ao teu Espírito, para que um dia eu possa entender esse propósito e cumprir esse propósito, para que o seu nome seja glorificado, quer nos meus momentos de alegria, quer nos meus momentos de tristeza. Isso que o apóstolo está colocando para Filemão. Filemão, ele, Onésimo, foi afastado de você. Eu quero pedir permissão aos irmãos para nós concluirmos esse momento, essa exposição aqui, nesse versículo. Eu quero encorajar você, na terça-feira que vem, está aqui conosco, para nós terminarmos juntos essa leitura. Eu vou marcar com você, a partir da autorização da nossa liderança, um encontro aqui, para nós continuarmos estudando essa carta. Eu não vou acelerar, para não comprometer a nossa reflexão, e também não pretendo me alongar mais, muito embora sei que ainda existem coisas importantes para nós aprendermos aqui, mas pelo momento, acredito que a porção de Deus para as nossas vidas nessa noite foi servida, foi entregue, e eu gostaria de convidar você a ficar de pé para nós orarmos.
Eu quero encorajar você a ler isso daqui. Leia. Leia muitas vezes. Leia. Semana que vem nós vamos continuar a nossa reflexão. Eu vou pedir essa permissão à nossa liderança, ao pastor Lediel, pastor aqui da igreja, pastor Newton, nosso pastor presidente. Acredito que teremos essa oportunidade. Mas acredito também que, ainda que nós não tenhamos essa condição semana que vem, só nesses versículos sobre os quais nós refletimos, já temos coisas importantes para pensar. Amém, irmãos? Temos fatos importantes na nossa vida para considerar. Eu quero orar por alguns instantes com você. Assim como você está mesmo. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós lemos a sua palavra, comentamos sobre a sua palavra, nós fomos desafiados, nós fomos provocados pela sua palavra. A sua palavra que, quando nos alcança, é capaz de discernir as intenções do nosso coração. A sua palavra, Senhor, que quando nos é revelada pelo Espírito, gera no nosso ser uma verdadeira revolução nos nossos conceitos. Alguns deles são completamente desconstruídos e os conceitos do Senhor nos são entregues. Isso aconteceu com a minha vida e acredito que com a vida de muitas pessoas aqui. Nós estamos num tempo, Senhor, de avaliar e de pensar os nossos relacionamentos. E eu sei que o Senhor não nos deu apenas um adesivo para a gente colocar na igreja. O Senhor não nos deu apenas uma frase para falar no final do culto. O Senhor nos deu uma direção para a nossa vida esse ano. O Senhor soprou sobre nós uma direção. E em nome do Senhor Jesus, a minha oração é para que vivamos essa direção, para que obedeçamos essa direção. Temos ouvido tantas palavras, Senhor, temos ministrado tantas palavras nesse campo, nessa direção. E nós oramos para que essas palavras germinem como sementes plantadas em boa terra. Senhor, o teu conceito de amor nos provoca, nos desafia. O seu conceito de amor nos deixa, Deus, muitas vezes irrequietos. E se o Senhor não nos capacitar, a gente não vai amar como o Senhor quer que a gente ame. Portanto, o meu pedido, nosso pedido nessa noite é que o teu Espírito venha nos capacitar a amar. Amar como um ato da livre consciência, amar como uma postura do caráter, amar como uma escolha de vida, como uma opção. Aquelas nossas decisões pautadas em sentimentos só nos prejudicam, Senhor, só nos prejudicam. As coisas que a gente fala movidos pela raiva só nos prejudicam. As coisas que nós falamos movidos pela euforia também só nos prejudicam. Em nome de Jesus, capacita-nos a irmos até as pessoas para as quais nós falamos movidos pela raiva e pedimos perdão para essas pessoas. Ajuda a gente também a irmos até os compromissos que fizemos movidos pela euforia
E que possamos reconhecer que esses compromissos não são duradouros. E ajuda-nos a reedificarmos esses compromissos. Edificarmos com base no amor. No amor. No amor. No amor. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a orar uns pelos outros, a interceder uns pelos outros. Faça com que alguns irmãos visitem a nossa mente na hora da nossa oração e que nós possamos então, ao lembrarmos daqueles irmãos, possamos orar por eles, louvar o seu nome e interceder pela vida deles. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecermos os nossos vínculos espirituais. A sua palavra pode fazer essas coisas em nós. O seu Espírito pode fazer isso em nós. E nós nos colocamos aqui, abertos. Trabalhe em nós. Trabalhe em nós. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho.